Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo respondendo a pergunta para você. O que é que mais cai no Enem na prova de linguagens? Você que vai prestar o Enem precisa saber? Eu trago aqui algumas informações importantes, porque a partir disso você pode também continuar aqui no canal e pegar aulas de todos esses assuntos. Então fica até o fim deste vídeo, eu vou explicar para você o que é que mais cai, já para você se preparar e encarar a prova com coragem e ter ótimos resultados. Mas antes de eu começar, já sabe, deixa o like, faz inscrição no canal para sempre receber aulas boas, fantásticas, maravilhosas de língua portuguesa e literatura. Muito bem, esse estudo que traz a maior quantidade ou menor quantidade de tópicos é um estudo percentual feito com base nas questões do Enem até o ano de 2022. Então eu vou falar para você percentualmente o que é que tem aparecido mais e explicar rapidamente cada tópico para você. Vamos começar com o primeiro tópico, o que mais aparece, aquele que você tem que ter na ponta da língua. Gêneros textuais. Questões sobre gêneros textuais praticamente representam a metade da prova de língua portuguesa. 42% da prova de língua portuguesa tem a ver com gênero textual. Então você tem que reconhecer e saber classificar gênero narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e prescritivo, que são os 5 gêneros textuais. Lembrando que para você fazer essa classificação, você usa a regra do Pablo dos 2 P's, que é propósito e predominância. Qual é o propósito do texto? Contar alguma coisa? Narrativo. Qual é o propósito? Debater alguma coisa? Dissertativo. Qual é o propósito? Elencar características? Descritivo. Qual é o propósito? Orientar alguma coisa? Então é texto injuntivo. Qual é o propósito? Normatizar, criar regra? Então aí você tem o texto prescritivo. Aqui eu já resumi para você, mas você tem que ficar atento às formas verbais, aos adjetivos, aos elementos que aparecem no texto para poder classificar com tranquilidade. Segundo eixo, vamos falar em gramática e interpretação. Isso seria correspondente a aproximadamente 17,6% da sua prova. As questões de gramática não são questões complexas, porque envolvem no máximo o reconhecimento do uso do acento grave indicativo de crase, no máximo, um ou outro item sobre concordância ou vírgula, e também pede para que você tenha a mínima noção dos pronomes demonstrativos e sua função textual. Aliando isso à interpretação, nós podemos falar que aqui você tem questões em que você precisa reconhecer os sentidos do texto e extrair a estratégia argumentativa. É sempre importante que você fique atento ao que a gente chama de tópico frasal em cada parágrafo de um texto, que é a informação mais importante carregada por aquele parágrafo. Pode vir como item de questão para você responder nas alternativas. 14% dessa prova tem a ver com as novas tecnologias de informação, e aqui nesse caso, pensando em como isso se aplica ao texto, a ideia de você reconhecer os mecanismos de coesão textual e, é claro, a interpretação de poemas, né? De textos que não são aqueles textos em bloco de textos dissertativos ou narrativos ou ainda peças publicitárias. O que você precisa observar aqui é, sempre que a prova exigir de você o reconhecimento dos mecanismos de coesão, você vai pensar na sua função discursiva, na função textual, na função que ele exerce naquele momento dentro daquele texto para poder responder a questão. Contexto e imagem representam 12% da prova. Então, nesse caso, estou falando dos chamados textos não verbais, aquilo que traz para você alguma coisa como uma imagem, uma charge, uma tirinha que pode se associar ao texto verbal, às palavras, e você reconhecer pelo contexto o que é que aquela imagem quer significar dentro do texto. Muito cuidado, porque para isso você tem que reconhecer o gênero textual para entender o seu propósito. Se for uma tirinha, humor; se for uma charge, um ataque, uma crítica; e no caso do poema, reconhecer as possíveis interpretações daquele texto quando apresentado na prova. 3,7% dessas questões falando sobre linguagem coloquial e não coloquial, né? Linguagem formal e informal. Reconhecer ali o que nós chamamos de variantes linguísticas. Saber que linguagem formal é aquela em que você tem uma gramática escorreita, cuidados com a escrita. E a variante, né, ou a linguagem informal, as suas variantes são as formas
alternativas de se expressar dentro da língua portuguesa. E aí você tem que lembrar que nós temos variantes, de lugar, que é a diatópica, de tempo, que é a diacrônica, de extrato social, que é a chamada diastrática, tá? Algumas pessoas chamam de variante social, certo? Você pode pensar ainda em diamésica, que é o meio em que você tem a comunicação, mas é você reconhecer e entender que aquilo pode representar um grupo. Questões sobre verbos, pontualmente 3,2%, em relação à conjugação verbal e à adequação das formas relativas à transitividade. Um percentual bem baixo, né? Diga-se de passagem, mas é importante que você saiba, afinal de contas você também vai usar verbo na sua redação. Morfologia, 1,6%. Nós sabemos que a prova do Enem não tem tradição nenhuma em gramática de forma aprofundada, então reconhecer categorias morfológicas como classes de palavras, né? Saber exatamente o seu emprego e algumas formas que nós precisamos saber em gramática nos concursos públicos, por exemplo, não é o foco do Enem. Por isso, poucas questões sobre isso. Funções da linguagem, 1,1%. Então você pode ter uma ou outra questão que exige de você o reconhecimento de função referencial, função emotiva, função apelativa, função metalinguística, tá? Qualquer uma das nossas funções da linguagem, da teoria da comunicação do Roman Jakobson. Então, nesse caso, ler o texto, prestar atenção a que tipo de função você tem ali, qual é o foco, se é o emissor, se é o receptor, se é o código, se é o meio e como é que o texto está se desenvolvendo dentro dessas funções da linguagem, beleza? Isso para a língua portuguesa. Agora vamos pensar nos percentuais para literatura. Em primeiro lugar, 34% literatura contemporânea, ou seja, do modernismo para frente, tá? Não engloba as fases do modernismo. Nós estamos pensando em autores mais recentes e o Enem tem feito isso constantemente. Às vezes cobra até autor que você nunca leu. Porém, a parte fácil desse processo é reconhecer que se trata de um texto literário e muitas questões serão sobre a interpretação ou o estilo do autor naquele texto, o que não vai dificultar muito a sua vida, porque você não estuda muita teoria literária contemporânea, e é uma parte significativa da prova. Inclusive, quando nós falamos em arte contemporânea, pintura e escultura, isso também pode aparecer na sua prova em linguagens. 27,3% das questões de literatura estão associadas a fontes literárias que não são livros. Como assim? Um poema em separado, uma música, alguma fonte distinta, principalmente pensando nos critérios como a música popular brasileira. Então você pode ter questões sobre música popular brasileira, sobre contos ou sobre a interpretação de alguns poemas ali dentro desse tópico. Entenda que a interpretação em literatura é diferente da interpretação em gramática, certo? Uma delas vai buscar essencialmente o sentido, a outra vai falar mais sobre o estilo do poema, o estilo daquele texto. Já sobre o modernismo, sem falar em literatura contemporânea, nós temos 26% das questões de literatura. E aí sim, tem que saber reconhecer fase heróica, a primeira fase do modernismo, a segunda fase do modernismo, que teve um apelo regional muito grande, a exemplo do Manifesto Regionalista, que deu vazão à geração de 30, e a terceira fase, geração de 45, mais introspectiva e existencial. Reconhecer esses autores, principalmente a escritora que mais nos deu a graça da literatura psicológica, os fluxos de consciência, que é a Clarice Lispector. Conhecer também aquilo que nós tivemos da literatura praticamente filosófica, né, do João Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, e os seus contos, porque podem aparecer nesse aspecto. Já na primeira fase, aqueles trechinhos de textos do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, pensando num
critério de modernismo de primeira geração. 8,2% conhecimento das escolas literárias, então ter aquela cronologia é algo muito bom. Se você pensar no aspecto de textos famosos da literatura em romantismo, realismo, né? Estudando ali da literatura de informação para frente, pegando essa revisão, já é uma delícia. Aliás, eu tenho um vídeo no meu canal que é o resumo das escolas literárias. Eu vou deixar o link na descrição para você poder acessar direto e estudar isso antes de aparecer na sua prova. E por fim, introdução à literatura, 4,5%, questões mais teóricas de literatura, você percebe que não é o forte do Enem cobrar coisa mais aprofundada. Então você pode ter alguma coisinha ali sobre introdução à literatura, sobre questões mais abstratas a respeito da literatura, mas em menor proporção. Curtiu o vídeo? Então espero que você se saia muito bem no Enem agora que você já sabe o que revisar nesses próximos dias. Faça sua inscrição, deixa o like, mande para o seu amigo que também vai prestar o Enem e venha para cá, para minha página, para que a gente consiga estudar cada vez mais. Um grande abraço, força guerreiro!